Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a cada um de vocês que está conosco por aqui. A presença de todos é extremamente importante para nós e eu peço mais uma vez e encarecidamente que vocês continuem nos seguindo, compartilhando os áudios e os vídeos, que vocês possam continuar consumindo o nosso conteúdo, dando um oi nos comentários. Esse tipo de interação nos ajuda muito, tanto nas plataformas de áudio quanto pelo YouTube, tá? Sei que é meio clichê dos YouTubers pedir isso, mas isso realmente facilita muito a divulgação do nosso trabalho e quem sabe futuramente a gente vai ser remunerado por isso e pode também ser uma rendinha extra, né, para nossa rotina diária. Afinal de contas, contas precisam ser pagas, não é mesmo? Nenhuma delas tira férias, nenhuma delas tem 13º. E a gente aqui também precisado, sabe? Mas enfim, vamos então, voltando com relação às nossas resenhas de The White Lotus, que deu mó BO aí a terceira temporada, não é mesmo? Muita gente não gostou, achou a temporada muito fraca. Então a gente propôs de revisitar as outras temporadas anteriores e entender o que aconteceu, por que o pessoal gostou mais de uma temporada e menos de outra temporada. Então, na minha opinião, a gente vai revisitar um pouco da temporada que eu considero a melhor de todas, que é a segunda temporada. Então, a gente vai fazer uma breve análise com relação aos detalhes mais importantes da segunda temporada. A segunda temporada se passou na Sicília, na Itália, e é da mesma rede de hotéis, né, The White Lotus, onde aqui nós vemos novos personagens sendo adicionados à trama, que nada mais é que uma sátira ao consumo e aos tipos de relações que existem entre os ricos e dos ricos para as pessoas de, digamos, classes inferiores, a gente pode dizer assim. E como é esse esbanjar de recursos que eles possuem? Será que eles têm algum sentimento com relação às pessoas que estão mesmo à volta deles? Será que eles são pessoas mais amáveis com as pessoas que estão mais próximas a eles de alguma maneira? A gente vai saber um pouquinho com relação a isso na segunda temporada. Na minha opinião, eu digo novamente, é a melhor de todas. E, gente, se você não viu a segunda temporada, dá uma olhadinha lá na Max. Todas as 3 temporadas estão descritas perfeitamente por lá. Essa segunda temporada teve 7 episódios. E nós vamos adentrar agora com relação a alguns pontos que aconteceram na segunda temporada. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver remanescente da primeira temporada, os dois personagens, o Greg e a Tânia, que acabaram se casando, né? E naturalmente o Greg herdou a herança dela. Mas a gente vê durante essa viagem agora, tipo uma lua de mel dos dois, a Tânia leva a sua assistente, que é uma menina que cara, eu vou te falar uma coisa, eu não queria estar na pele dela, não. Porque ela se mete nas enrascadas que eu vou te falar. Nossa! E eu achei ela muito infantilzinha, de certo ponto, sabe? Mas aqui, o Mark White, ele coloca muito que inicialmente ele pensou na coisa mais política, se tratar de relações políticas dos ricos, sabe? Mas ele acabou se dando a vencer pela Itália
e colocando assim, sabe aquelas óperas, aquela coisa meio assim, relação de máfia, relação de ópera, de romances, falar assim das relações entre homens e mulheres, as coisas mais adultéricas, aquelas coisas de paixões explosivas, sabe? E com calientes, né? São os italianos, de certa forma. Então é mais ou menos assim que o Mark White pensou nessa segunda temporada. Então aqui a gente vê muito dessas questões baseadas em todos os 7 episódios. A gente vê além da Tânia e o Greg e a sua, digamos, assistente da Tânia, ali, eles meio que nessa relação meio estranha, assim, amorosa, mas nem tanto, ele meio frio em alguns pontos, ela meio quente em outros, mas se sentindo sozinha, querendo a companhia da assistente, mas que essa assistente, ela não tinha tanta liberdade, assim, para poder fazer as coisas que ela podia fazer ali, digamos, num momento meio assim de folga, umas situações na saia justa que só Deus para ter dó. Mas o mais boom que deu na temporada, além dessa relação da Tânia e do Greg ali começando a se construir ou não, né? A gente vê os outros personagens aqui da trama que lembra até muito a relação daquelas 3 amigas da terceira temporada, mas aqui de uma forma, eu acho aqui, ficou mais assim, como é que eu posso dizer, carnal ao extremo, digamos assim. Porque aqui a gente vai ver os 2 casais, o Ethan e o Cameron, acho que é isso mesmo, eu acabei esquecendo o nome do personagem, eles são colegas de faculdade, ambos já têm uma vida mais sólida, já têm ali, digamos, o seu sucesso nas suas áreas, e eles estão ali juntamente com as suas 2 esposas, em 2 relações extremamente complexas. Por quê? A gente vê aparentemente que o casamento do Ethan tá numa situação e o casamento da Cameron tá em outra situação, porque aparentemente aquele casal ali, ele não tem aquela relação quente que o outro casal tem, sabe? Mas a esposa, eu acho que é a esposa do Ethan, se eu tô lembrada bem, a Daphne, acho que é isso mesmo. E ela tá assim achando aquela relação daquele casal expositiva demais, sabe? Assim, quando aqueles casais novos de casados e tal, que mostra para todo mundo que se ama e tira foto, posta na rede social, aquela coisa toda. Ela vê isso daquela forma. E ela vê normal a relação dela com o esposo dela, que eles não têm assim aquele contato muito íntimo na frente de outras pessoas. Precisei de parar um pouquinho aqui para me espirrar, porque o narizinho aqui já começou. Então, ela vê normal, assim, e ela acha esse tipo de relação afetiva muito expositivo demais. Ela acha que a relação dela tá super bacana ali com o marido dela. Mas, de certa forma, você vê que ele tá meio incomodado, ele tá começando a se incomodar, e realmente o cara, colega dele lá, é extremamente, como é que eu posso dizer, ele é bastante abusado, né, porque o cara arranca tudo na frente da mulher do outro, pula na piscina, e é isso mesmo, a mulher dele vai naquele esquema, você fica meio que incomodado com a situação, mas né, cada casal com o seu boteco ali exposto, né. E aí você vai vendo que existem outras coisas que podem estar acontecendo aqui, inclusive assim, de um poder estar interessado no parceiro do outro, que é fazer tipo um trisal, ou sei lá, você pode pensar dessa maneira também. Além disso, e é uma relação que ficou se bombardeando muito na temporada, se traiu, se não traiu, o que aconteceu, se realmente teve
a cena ali de traição mesmo, e a gente ficou muito cernando isso durante toda a temporada. Além disso, a gente vê aqui a relação de outros personagens acontecendo, inclusive tem ali os 3 homens ali da história, onde um deles realmente trai a sua mulher, deu um B.O., um bafafá danado lá, ele precisou dar uma saída de casa e acabou levando o pai a tiracolo e também levando o seu filho, e ali ele meio que tem ali as garotinhas, né, de diversão noturna deles ali, só que aí um dos caras acaba hospedando as duas no hotel. E a gerente, que é uma das melhores coisas dessa temporada, que é a Valentina, quer que o hotel seja uma coisa mais respeitável, né, coisa mais de família. Ela não agrada muito daquela situação, não, mas assim meio que empurra a goela abaixo. E você vai vendo esses outros personagens meio que interagindo também com os hóspedes. Tem umas situações muito saia justa com relação às 2 garotas aí que tem seu programa ali com um dos seus, digamos, hóspedes do hotel, tentando passar o golpe. Você vê ele na lata que as 2 estão tentando passar o golpe. Uma se fazendo mais de inocente, de coitadinha, ai não sei o quê. E a outra mais espivitada, já está mais acostumada com o tipo de programa. É como se uma estivesse tentando arrastar a outra, mas está na lata ali que as 2 estão tentando passar o golpe e que tem alguém do hotel meio que facilitando os esquemas delas, assim, que a gente já viu na lata de quem que era. Mas, então, a gente vê que quem estava traindo mesmo. E outra questão que acabou envolvendo durante toda a trama foi com relação àquele casal, né, de gays que estavam ali, que tinham certo, que acabaram meio que assim se aproximando da Tânia, como quem não quer nada. Aí tem um mais novo que se aproximou da assistente dela, e que eles meio que se conectaram, e que depois se descobriu que tudo aquilo ali não se passava de uma tentativa de golpe para tentar deixar a assistente meio que fora do caminho, para que eles tivessem ali o plano arquitetado perfeitamente, onde o Greg tinha contratado mesmo os 3 para que a Tânia acabasse morrendo e eles ficando com a herança, e eles tivessem ali uma fatia do bolo para eles, e que o cara que ficou meio que em contato ali com a Portia era, na verdade, também um gato de night, né, digamos assim, não vou dizer o nome, mas é o profissional do Ash, né, lá, que você sabe o que é. Então, a gente vê toda essa novela italiana passando aqui, e que sim deixou a galera muito empolvorosa na época, principalmente com relação aos casais lá que traiu, não traiu, a Tânia nas suas tentativas ali de ser compreendida, de não ficar sozinha, que o Greg não compreende ela, que ela não entende ele, e aquele rolê todo, que tem aquele final de temporada que a gente fica assim, não é possível que eles vão fazer isso. Eles acabam fazendo, e que aí depois a gente descobre, né, no final da temporada, quem são, né, as pessoas que acabaram morrendo, né, quem são os hóspedes do hotel que acabaram ali aparecendo no mar, né, e aí a gente descobre quem são esses personagens. A trama em si, ela lembra assim muito a trama da primeira temporada. Aqui a gente acha muito interessante, porque o que acontece? Tem, digamos, aquele embate dos hóspedes com os criados do hotel, mas a gente vê uma impulsividade muito na medida da Valentina, que é a gerente do hotel, no tipo de situação que ela meio que
tenta sair, mas que ela consegue meio que se encontrar, se encaixar de alguma maneira, mesmo ela com seus problemas pessoais todos surgindo ali na cabeça dela, que ela vai meio que com uma dançarina, sabe? Indo de um lado para o outro. É meio que como se, ao invés dos protagonistas da série serem os hóspedes do hotel, um pouco do protagonismo foi dela. Então, quando teve a terceira temporada, muita gente achou ela baixa por isso, porque os dois gerentes eram extremamente diferentes. Enquanto o da terceira temporada era um cara mais contido, que não queria se envolver com os personagens, aqui a gente já tem uma gerente extremamente com um temperamento muito dos emotivos, mas que ela conseguia subir no salto e tentar sair das situações da melhor maneira possível. Eu acho realmente essa segunda temporada uma temporada excelente, ela consegue trabalhar muito bem todas as tramas. Claro que a morte da Tânia surpreendeu a todo mundo e o como aconteceu, que para mim foi a coisa mais cômica do mundo, a mulher tentar subir para um bote, escorregar, bater com a cabeça, acabar morrendo afogada. E assim, nossa, é algo que você não espera e que ela foi tão atrapalhada durante toda ali a sua vida, digamos assim, na questão lá da primeira temporada, que teve ali a questão com a sua mãe, e o fechamento dela tão trágico, como uma peça trágica, sabe, shakespeariana, aqui nessa segunda temporada, foi feito de maneira tão trágica, que aí depois quando a gente vê a Belinda na terceira temporada fazendo meio que o mesmo que a Tânia fez com ela na primeira, ficou quase que a Belinda fechou o seu plot lá na terceira temporada, e o dela ficou assim, muito tragicamente fechado. Muita gente não gostou de ter sido a Tânia a escolhida, né, para morrer, como também ninguém gostou da outra moça ter sido escolhida para morrer na terceira. Mas eu acho assim que para o que a série cria, que é na verdade uma sátira ao mundo onde as pessoas que acham que têm posses podem mandar e desmandar em todo mundo e manipular todo mundo, pode ter esse tipo de fim, como a gente vê por aí, que alguns aí tem uns fim tão banal que você fica pensando se isso aconteceria somente numa série de TV. E não, né? Na verdade, também essas coisas acontecem. Mas, enfim, eu quero olhar com vocês essas suas ideias, essas suas impressões com relação à segunda temporada de The White Lotus. Se você chegou a assistir, se você gostou da época, se você achou a segunda melhor do que a terceira temporada, vamos compartilhar, vamos relembrar a segunda temporada e trazer as suas impressões aqui nos comentários depois de ter assistido a terceira, o que você achou dela e o que você achou da segunda. Eu continuo achando que a segunda é a melhor das 3 temporadas, na minha opinião. É a sua também? Então eu quero saber as suas opiniões. Gente, é isso. Muito obrigada para todos vocês que têm nos acompanhado. Lembrando que o Revivendo Séries, ele vai continuar aos domingos até a finalização da segunda temporada de Andor. Na hora que finalizar a segunda temporada de Andor, a gente volta a ter intercalado com Revivendo Séries essas outras séries que a gente vai fazer a análise das temporadas por aqui também. E aí a gente volta para sextas-feiras, ok? Então, por enquanto é isso. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado aqui no canal. É um grande prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigada de verdade. E eu peço muito que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a semana de vocês seja maravilhosa. E é isso, nos vemos então nos próximos vídeos, lembrando que a partir da semana que vem, a gente já começa a falar sobre The Blacklist, a Lista Negra e a sua primeira temporada, então aí
dá uma corrida aí, porque eu tô correndo, tentando correr aqui, minhas leituras tá até meio agarrada, mas eu tô tentando correr aqui pra gente trazer, então, a análise já da